gostaria de ter estado convosco todo dia, esta parte da manhã, e apenas pude estar nesta parte da tarde. Eu devo, em primeiro lugar, uma palavra de gratidão à Igreja Batista de Sete Rios, à pessoa do pastor Leonardo, que teve a amabilidade de me convidar. Eu estava relutante, ele veio ao Instituto Bíblico, estacionou o carro e tivemos uma boa conversa. O professor Taut já me havia falado disto, mas eu pisquei o olho, eu disse, as coisas estão muito cheias, como sempre, mas é com toda a alegria, porque é uma iniciativa feliz, é uma iniciativa que eu aprecio e vi que o pastor Leonardo colocou as peças todas, o texto que ele produziu merece uma exegese, frase por frase, parágrafo por parágrafo, e está muito bem compilado, muito bem intencionado, e queira Deus que use esta comunidade, este povo de Deus, bem situado na cidade de Lisboa, para grandes coisas, para um marco, para que a beleza da palavra de Deus ganhe um lugar muito especial no meio de todos quantos aqui residem, e a cidade de Lisboa vai beneficiar da vossa luz, da vossa intervenção, da vossa presença e da vossa atuação enquanto filhos de Deus, dispostos a ouvir, a viver, a praticar e a demonstrar a glória de Deus nesta cidade, capital de Portugal, uma cidade com muita história. E o Evangelho deve ter um lugar muito especial, porque tu e eu, nós acreditamos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Conferência, sim, bíblica. Comunidade interpretativa. Feliz terminologia. Porque o melhor da Bíblia é para ser estudado em comunidade. Nenhum de nós, por muito capacitado que possa estar, nenhum de nós substitui o espírito comunitário. O corpo de Cristo, que Jesus Cristo salvou com o seu próprio sangue. Um preço altíssimo para nós não podermos negligenciar. Comunidade interpretativa, bem-aja. A minha parte é a parte da aplicação, mas antes da aplicação, o pastor Leonardo colocou palavras importantes que eu não posso desconsiderar e não é minha intenção, ainda que não consiga de forma alguma, e de antemão confesso, não consigo explorá-la na sua profundidade. Não só pelo tempo, mas pelas incapacidades também, porque não é fácil. Não é fácil perceber, interiorizar, viver, aplicar em si mesmo, em mim mesmo, e fazer aplicar diante do povo de Deus. Por isso, apropriação, incorporação, contextualização são importantes passinhos para vermos uma teologia biblicamente, verdadeiramente, autenticamente aplicada. Eu sei que é um bom alvo e enquanto temos alvos, vale a pena permanecer com eles, viver à luz deles, ser testado por critérios objetivos, rumo a uma teologia verdadeiramente aplicada, num espírito também comunitário, sem desprezo pela individualidade, pela personalidade humana. Comunidade interpretativa, eu falo-vos depois de reconhecer que já houve muito trabalho feito. Para além da organização, os palestrantes de hoje. Texto e contexto literário foi a primeira. Eu tive a oportunidade, depois de acabar de pregar esta manhã, de entrar no Zoom, no Facebook, e ouvir uma parte do professor Dr. Alexandre Júnior. Fiquei feliz, fiquei contente, porque o alvo foi muito bem especificado. Está claro,
Nós podemos construir em cima. E esta tarde, na parte do contexto histórico, cultural e princípio teológico, está o caminho bem aplanado para que possamos focar nesta tarde, nesta parte final, na aplicação, que é de facto apenas uma conclusão. Não é uma conclusão final. Não tenho a pretensão de ser a voz final. Longe disso. Absolutamente longe disso. Mas todo o texto é para ser lido, é para ser estudado, é para ser confrontado com tudo o que é possível e pode trazer mais luz, mas de facto é para ser aplicado. E eu vou aplicar precisamente no texto de Deuteronômio, capítulo 6. Este texto é um texto basilar, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E eu só vou mencionar e não vou explorar apenas algumas partes dele, sempre pensando na ótica da aplicação. Se puderem caminhar comigo e se tiverem alguma outra questão, eu faço mesmo que eu peço-vos que assim interpelem no momento que acharem oportuno. Está bem? Não é uma pregação, não é um monólogo, não tem de ser, mas aqui estou eu pronto e disposto para colaborar convosco, ajudando nesta importante faceta do percurso hermenêutico. Não estamos sozinhos, graças a Deus, e tenho a consciência também, além da vossa presença, do vosso apoio, tenho a consciência da presença bendita do nosso bom Deus. O seu divino Espírito Santo foi-nos dado graciosamente para que nós não possamos abusar dele, mas possamos dar-lhe o espaço que ele merece na nossa comunidade interpretativa. Quero apenas salientar umas pequenas partes de Deuteronômio 6 para fazer sentido à proposta que vos tenho para apresentar. Tudo começa com o versículo 4. Ouve, Israel. Já ouviram falar o suficiente do termo Shema? Já ouviram falar o suficiente sobre o termo Shana e Massá? São palavras importantes, mas esta do Shema, de facto, é transversal a toda a Bíblia. Ouve, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É tão simples quanto isto. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso, nós somos uma comunidade do livro. Nós somos uma comunidade que devemos, acima de tudo, apoiar os nossos ouvidos, esta capacidade de ouvir. Porque não basta só ter palavras a entrar no nosso ser. É preciso realmente ouvir e ouvir atentamente. Por isso, ouve, Israel. Yahweh é o nosso Deus. Yahweh é o único. De facto, uma tradução ainda mais literal do que esta, bem pode ser: ouve, Israel. Yahweh é nosso Deus. Yahweh é um. Eu fiquei fascinado há poucos dias atrás, quando, no contexto da faculdade, preparávamos uma série de mensagens sobre João 17 e um dos colegas perguntou como diferenciar, e se é que é preciso diferenciar entre unidade e união em João 17. Que pergunta importante. E eu já sabia, porque eu fui consultado em primeiro plano. Eu disse, não, vamos ouvir quem sugeriu o próprio texto. E ouvimos, de facto, e eu fiquei profundamente sentido e reconhecido que no texto bíblico de João 17 não existe a palavra união nem unidade. Existe um número, um. Se quisermos entender na profundidade o que é isto de união e de unidade, retenham a palavra um, o numeral um.
no hebraico, que deve estar também na língua portuguesa, embora não caia bem no texto escrito. Mas é exatamente isto. E nós vamos ver mais à frente porquê. Então vamos reter, ouve Israel, Yahweh é nosso Deus. Coletivo também. Coletivo. E Yahweh é um. A base, o fundamento, a estrutura, a raiz por onde tudo se edifica, constrói, desenvolve para a glória do nosso Deus. Continuemos. Yahweh, amarás Yahweh, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua ou muita força. É um versículo basilar, tão basilar que no Novo Testamento foi o nosso Senhor Jesus Cristo que sabiamente soube caracterizar isto, classificando como o maior de todos os mandamentos. E não só, muito provavelmente e corretamente, ele sumarizou toda a lei e os profetas. E podemos dizer na linguagem que nós entendemos facilmente todo o Antigo Testamento. E se nós não conseguimos sumarizar os 37 livros numa frase tão só, o Senhor Jesus, com a competência que ele tem, soube e acertou em cheio. É por isso que o Shema ganhou um lugar extremamente especial, singular, no meio do povo de Israel. No passado, até hoje, mantém-se. E nós temos que entender isto primariamente no contexto dos destinatários originais deste texto aqui. Se quisermos e devemos fazer uso para os nossos dias, e é esse o apelo que temos diante de nós, se quisermos, nós devemos levar em conta o texto já vivido e experimentado por muitos, porque é de boa índole nós observarmos as experiências dos outros, para podermos fazer igual, se possível melhor, mas não no espírito competitivo, mas no espírito certo, no espírito do autor, que é o nosso bom Deus. Sim, é disso que nós estamos a falar. Também quero salientar mais 2 ou 3 detalhes do texto apenas. Estas palavras que hoje te ordeno, disse Deus, estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Sim, o lugar certo é na essência da nossa própria identidade. É interessante, sim, que nós devemos fazer isso com a maior das diligências. Serão estas palavras que eu te ordeno hoje sobre o teu coração. Mais uma tradução literal. E as inculcarás para os teus filhos e falarás dela. Não basta receber e receber bem. É preciso que o que está bem assimilado seja transmitido. Passe a todos os demais, iniciando dentro de portas, dentro da casa, dentro da comunidade, para abençoar todas as criaturas. A criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Não temos a bênção para reter a bênção. Isto é o princípio do egoísmo. Não temos a bênção de escutar a palavra de Deus apenas para sermos os beneficiários. É legítimo, é aceitável, é correto, mas corretíssimo ainda é quando nós somos meios de bênção, canais de bênção para abençoar os que ainda não conhecem a boa nova. E é disso que nós temos que viver intensamente, de facto. Mais um detalhe que quero, de facto, salientar. Que este Shená, este passar, este ensinar,
é de todas as formas e sentidos. Ao te sentares na tua casa, ao andares no caminho, ao deitares e ao levantar. É como eu aprendi na escola, num contexto de uma ex-colónia de Portugal, onde havia provavelmente a tendência de falar outras línguas. E fui bombardeado com esse ditado. Do levantar ao deitar, português deves falar. Não importa o lugar. Então, meus amigos, meus irmãos e todos aqueles que nos escutam no conforto das suas casas ou no uso da internet, o que nós estamos aqui a dizer sobre a aplicação. Se me permitem, talvez não mais do que 5 minutos, eu gostaria de apresentar esta frase, que eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para tornar acessível e digerível por cada um de vós. Espero que ajude. Não venho para complicar, venho para focar e aprofundar e, quem sabe, é o Espírito Santo de Deus que nos vai dar aquela luz, aquela convicção de como nós podemos e talvez até devemos aplicar este texto. Pelo menos uma parte deste texto. Quero-vos dizer o seguinte, a aplicação está para a hermenêutica, o que a Trindade está para a teologia. É simples, pode ser um pouco filosófico, mas não é de todo impossível de entender. E eu vou repetir e vocês vão ter que ajudar a si mesmos a entender pelo menos uma parte do que estou a tentar explicar. Porque quero mesmo acreditar, entendendo isto, vai facilitar imenso na nossa nobre e importantíssima tarefa de aplicar. A aplicação está para a hermenêutica. Hermenêutica não é uma palavra difícil, vocês já a conhecem. É a interpretação, é a exegese bíblica, é expor o texto. Hermenêutica. A aplicação está para a hermenêutica. O que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está para a teologia. Vamos começar. Primeiramente, a aplicação está para a hermenêutica. O que queremos dizer com essa expressão? A aplicação está para a hermenêutica. Se entendermos isso, talvez chegamos lá. Quero-vos dizer uma coisa, que na hermenêutica nós temos que seguir os passos. A hermenêutica é um estudo, é uma reflexão, é uma investigação. É o detalhe de olhar o texto como o texto está. Olhar o texto no seu contexto. Muitíssimo importante. Parece uma tarefa muito fácil, mas tem de ser feita e eu quero acreditar que sempre que a fizermos nós vamos ter que gastar algumas boas horas. O texto merece isto. Eu sei que o professor Talt e mais alguns que estão a estudar hebraico foram a uma sinagoga e ficaram cansados. Não sei se foi só ele ou se foram todos os seus companheiros. Mas a verdade é que eles estavam, uma comunidade numa sinagoga local na cidade de Lisboa, apenas umas 30 pessoas, e 3 horas só diante do texto do Antigo. 3 horas. Estudar, pelo menos é isto. Eu me lembro tão bem, quando fazia as minhas pesquisas numa famosa biblioteca de Londres, com excelentes condições, bons livros, todos os livros que eu queria, e diante de mim, durante dias, eu fiquei lá umas 2 semanas, durante dias as mesmas pessoas estavam lá, e eram judeus. Vou confessar-vos, eu fazia intervalo cada hora e meia, voltava, lá estavam. Com os mesmos olhos, a mesma atenção e nada de sono.
E eu fazia mais uma pausa e voltava e eles estavam lá. Incrível, inimaginável. Um povo dado à letra, um povo dado aos detalhes, um povo que sabia o que é escutar, o que é ler com atenção. E admiram-se que de todas as nacionalidades do mundo é o país que vai à frente nas conquistas dos prémios Nobel. De quase todos os ramos da ciência e das humanidades. Não se admirem. Sim, na aplicação está para a hermenêutica. É preciso separar as águas. Porquê? Porque é um processo académico, é um processo educativo. Nós temos que separar. Temos que estudar uma unidade com os seus detalhes. É importante. Muitíssimo e mais importante ainda, quando quisermos aplicar com relevância, com clareza, com profundidade, com objetividade. Caso contrário, vai ser mais uma daquelas aplicações que entram e passam. E nós vivemos praticamente neste modelo, se eu não estou a condenar ou a julgar. Nós praticamente vivemos neste modelo. E assim, provavelmente, sofro eu, sofremos nós, sofre a nação. Falhamos muito pensando na escatologia apenas no final. Sabem por que eu digo isto? É exatamente que nós temos que entender que na teologia nós também temos que dividir as coisas. Nós estudamos Deus Criador, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, homem, pecado, salvação, igreja. Estudamos tudo isto. Só que nós deixamos a escatologia para o fim. É verdade ou não é? Todos aqui que já estudaram em qualquer escola teológica, a escatologia vem para o fim. Exatamente como a aplicação no processo hermenêutico vem no fim. Claro que tem que ter um lugar para ele. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Duas fases não podem estar misturadas. É verdade que é assim, academicamente falando, por causa das nossas limitações, por causa da nossa estrutura. Foi Deus quem nos fez assim. Podemos ser muito inteligentes, mas nenhum de nós consegue ter dois pensamentos ao mesmo tempo. É impossível. Podemos pensar só num. Podemos mudar rapidamente para muitos outros, mas só um de cada vez. Foi Deus quem nos fez assim. Tão simples quanto isto. Mas, mais uma vez, falhamos muito pensando na escatologia apenas no final. Porquê? Porque é para hoje, aqui e agora. Moltmann disse isso com muita clareza, mas muita mesmo. O problema da igreja nos seus dias, e ele foi um dos sobreviventes na Guerra Mundial. A igreja estava adormecida. E o problema que nós vemos hoje, relegando a escatologia para o final, é que nós pensamos que temos tudo à nossa frente. E não vivemos na iminência da volta do Senhor Jesus. Isto é trágico para mim, porque vai mexer com as minhas prioridades. É tão trágico quanto isto, porque, de alguma forma, está no fim. E eu não estou a condenar porque está no fim. Eu estou a dizer que a aplicação e a própria escatologia não necessita de estar só no fim. Tem de estar em algum lugar. Mas se não levarmos muito a sério, se não formos refletivos do princípio ao fim, não somente no fim, muito provavelmente a aplicação vai sofrer. Não quero meter a carroça à frente dos bois, não é a minha intenção. Não quero desprezar os linguistas, os hermenêuticos, os estudiosos da palavra, nada disto. Só quero dizer que devemos aproximar da aplicação refletindo um pouquinho mais, aqui e agora, na Trindade. A aplicação fica para o fim, assim como a escatologia na teologia. Pode ser, mas não tem de ser. E eu digo mesmo, e não tem de ser assim, porque é muito trágico. Por que é que nós não resolvemos o problema do excesso de materialismo
por parte da nossa adolescência, dos nossos jovens e até mesmo dos adultos. É porque nós não vivemos a consciência de que somos vulneráveis, de que este mundo é passageiro, de que Jesus Cristo tem uma palavra a dizer, até mesmo nas decisões corriqueiras da minha vida. Só assim é que somos cristãos da palavra, submetidos, apegados, porque vivemos na expectativa de um Deus que age, com um Deus que nos visita. A morte vem de um lado, as doenças também vêm. O tempo é hoje. E é a escatologia, talvez mais do que muitas outras coisas, que nos faz caminhar e correr de joelhos. E quem assim faz, muito provavelmente vai mais longe. Porque a corrida é espiritual, não é física nem material. Retenhamos isto aqui. A aplicação não tem de ser também apenas individual. Esta é a nossa grande tendência. É a minha também. E eu estou aqui não a apontar dedos, não a fazer nada de acusação. Eu faço parte desta caminhada de comunidade de fé. Eu sou um convosco. E também sei que muito movido pelo iluminismo, pela Renascença antes, pelo iluminismo, por tudo o que o mundo ocidental conquistou no campo das ciências e do saber. Tornou-se excessivamente individualista, particularmente a nossa comunidade ocidental. E esquecemos que o texto bíblico respeita o indivíduo e respeita muito bem acima da média. Mas o texto bíblico é profundamente comunitário. Por isso agradeci a comunidade interpretativa. Faz todo o sentido. E com todo o respeito aos reformadores que reconquistaram a beleza da pregação bíblica e do estudo bíblico, mas nós desfizemos do magistério bíblico. Está muitas vezes, apenas na cabeça do seu líder, dos seus pastores. Podem ser bons exegetas, mas falhamos. Falhamos não ir para além do indivíduo. Não estou a pedir para irmos contra os indivíduos. Há que respeitar a liberdade individual. Há que respeitar a personalidade humana, ponto final. Até porque não há coletivo se não houver respeito individual. Digamos isso com toda a clareza também. A aplicação não tem de ser apenas individual, mas é largamente individualizada, até mesmo nos nossos púlpitos. A aplicação tem de ser também, mas não unicamente, também coletiva. E isso é tão importante que eu vos quero dizer também que a aplicação é uma autêntica obra de arte. Temos que queimar as pestanas. Temos que estudar muitíssimo bem a palavra, não só para encontrar princípios válidos e eternos e imutáveis, como também temos que queimar as pestanas, conhecendo o contexto onde nós estamos. Portugal tem a sua história. São quase 900 anos. É muito para estudar. É muito para respeitar. É muito para tirar o chapéu e considerar todos estes séculos já acumulados. E não podemos fazer um bom uso da aplicação do texto bíblico, tal como este, se não levarmos igualmente em conta, totalmente em conta, a nossa história, a nossa identidade como nação. Tal como ela foi, com todo o seu passado, de bom e de menos bom, mas é o passado que eu tenho que saber respeitar, e se é que eu quero, de facto, aplicar o texto bíblico coletivamente. Por isso eu comparo com a Trindade. Por isso eu simplesmente, não vou usar a palavra humildemente, porque quem fala de humildade provavelmente não a tem. Mas simplesmente eu quero dizer, por isso comparo a aplicação com a Trindade. Como permanece difícil a compreensão plena da Trindade. Quem tentar compreender, acho que vai perder o juízo. Porque
totalmente para além das nossas capacidades. Totalmente para além das nossas capacidades. Podemos elogiar muito o povo judeu, como eu já fiz há momentos atrás. Mas o povo judeu tem cometido um erro muito trágico. Levou séculos para resolver o problema da idolatria no povo judeu. E eles aprenderam, de facto, que Deus é um. Que Deus é único. E aprenderam isso de tal forma que ficaram com a letra e aprisionaram o Deus único à letra. Que quando Jesus Cristo veio e disse, eu e o Pai somos um, morta para Jesus. Porque não conseguiram entender que Deus, sendo um, o único, ele tem a capacidade de se tornar homem e habitar entre nós. Tamanha tragédia do povo judeu. Que 2000 anos depois, apesar do castigo e apesar de ter voltado à terra, permanece distante da figura central da fé bíblica, Jesus Cristo. Jesus Cristo não é património dos cristãos. Jesus Cristo é Deus conosco. É Deus que se fez carne. Mas, infelizmente, a cultura interpretativa foi de tal forma segmentária, de tal forma assimilada, que nem Deus tem mais poder. Inclusive, de vir à terra na pessoa do seu próprio Filho Jesus Cristo. Por isso, nós, povo, falar o povo batista, que eu conheço muito bem, temos, em parte, o bom orgulho de ser o povo do livro, mas que não usemos o livro para aprisionar Deus na nossa conduta da aplicação. Só Deus mesmo para nos ajudar. Não dá. É por isso que a aplicação requer não libertinagem, nada disto, mas nós temos que deixar na aplicação Deus ser Deus na sua totalidade. Deus é o Senhor dos céus e da terra. Ele é único, mesmo sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a complexidade da Trindade. Mas se eu negar um deles, estou a negar o próprio Deus. Jesus disse, não falou da unidade nem da união. Eu e o Pai somos um. Não consigo entender que 1 mais 1 mais 1 é 1 e não 3. Mas não importa. Deus não é para estar no meu bolso. Deus não é para ser decifrado apenas com a minha mente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que viver na expectativa de um Deus que é Deus, ponto final. Deus é Deus. Oremos pelo povo judeu. Não acredito que terminou. Deus sabe o que faz. Eu acredito mesmo que a palavra de Deus, a do Velho e a do Novo Testamento, não voltará vazia. Dará o seu fruto. Eu é que não tenho o controle de tudo isto, porque respeito a pessoa soberana, única do nosso grande Deus. A Trindade clama por humildade, assim como a aplicação. Só faremos uma boa aplicação se formos unidos com Deus e trabalharmos em espírito de comunidade. Tem de haver espaço para isso no nosso meio bíblico ou evangélico. Tem de haver espaço para isso. A Trindade reduz o orgulho do ser humano. Não há teólogo que possa estar à altura de Deus, por muito capacitado e por muito versado que seja. Sejamos simples em dizermos isto, com toda a sinceridade, com toda a autenticidade, e eu mesmo, muito mais do que os outros, tenho que me incluir nele. Não sou senhor de nada, não sou sábio, não sou inteligente, tudo o que estudei é relativo.
mas preciso de Deus. E tenho que lembrar que a Trindade me faz permanecer de joelhos, em adoração. E nada mais. O lugar não importa assim tanto para a aplicação. É verdade que está no fim, mas se vocês lerem a taxonomia de Bloom, que estudou as competências e hábitos de pensamento, não colocou a aplicação no 10º lugar, aplicou no 3º. Logo depois de memorizar, reter factos, reter informação, reter definições, há compreensão. E logo depois da compreensão tem de haver um pouco de aplicação. Para fazer sentido à vida, para continuar a estudar. Rumo à comparação, rumo à classificação, rumo à análise, rumo à síntese, rumo à justificação, rumo à criação e ser criativo com o nosso estudo e com a nossa reflexão. É isso mesmo. Como aplicamos então, para terminar? Como aplicamos amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força? E no Novo Testamento está lá, Jesus disse, com todo o teu entendimento. Como? Obviamente, há espaço para o indivíduo, com devoção e submissão, individualmente. Não é o coletivo só, individualmente, um a um. Filho de peixe pode saber nadar, filho de cristão nem é cristãozinho. Cada um tem de saber viver os desafios e assimilar a fé dos pais e dos avós, mas tem de ser assimilada conscientemente, com persistência e insistência. É isto. Porque acabei de ter um mini acampamento no fim de semana passado com 12 adolescentes. Pela segunda vez, no espaço de 3 meses. Passámos 2 dias e meio juntos. Se no primeiro mini acampamento o alvo foi abrir o apetite para que esta gente considere um pouco a palavra, viva nesta comunidade, o segundo mini acampamento foi para ter um compromisso com Deus. E este compromisso só poderia ser um compromisso sério se eles passarem a ser acionistas, no sentido de promover ações concretas que testificam de que estão comprometidos com Deus, com persistência e insistência. Será, pois, quando te introduzi ao teu Deus na terra que prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Porque leio isto do próprio Deuteronômio. Quero-vos dizer que este texto que vocês estudaram toda a manhã e estão ainda a refletir nele, foi o texto escrito para preparar a entrada do povo à terra prometida. Não foi apenas para o indivíduo somente, foi para constituir uma nova nação, com identidade, com terra, com toda a estrutura de ser uma nação, uma família, para abençoar todas as famílias da terra. Esta foi a missão dada a Abraão quando Deus o chamou, em primeiríssimo lugar. E tudo o resto foi para abençoar toda a nação. Por isso, eu quero vos dizer que a bênção, a aplicação, a bênção é para abençoar toda a terra. E nada melhor do que levar mais a sério o coletivo, com educação formal ou informal, coletivamente. Quando eu falo educação do Shema, eu falo tanto formal como informal. Não precisamos de estruturas para ensinar, mas faremos muito bem ter estruturas, ter identidade, ser escola também para os outros. Quantas escolas católicas existem neste país? Centenas. Centenas. Sim, do norte a sul. Quantas temos nós, segundo os princípios que nós acreditamos tão bem? Já temos 100 anos de presença evangélica portuguesa. Onde estamos? O que fazemos com o Shema? Como educamos as nossas crianças para amar a Deus com a mente, com o coração, com os valores e com as obras e ações? Delegamos apenas para os outros.
Está certo? Em boa fé podemos fazer isso. Mas é tempo de levar-nos mais a sério. Porque este texto foi dado ao povo preparando para o terreno de entrar e possuir a terra. E ser uma nação no mundo. E nós podemos ser portugueses com esta dignidade, com esta amplitude também. A EBD é um bom começo, e foi, mas não chega. Parece que as EBDs estão a acabar por todo o país. Parece que agora é só cultos e música, e mais um pouco de música, e mais um pouco de música. Tudo bem, há espaço para tudo, mas a EBD teve o seu papel. Temos que redescobrir, outros talvez, não estou a dizer isso, mas que a Bíblia tem que estar no centro, tem de estar, educacionalmente. Famílias são imprescindíveis, mas não chega. Precisamos, e com urgência, adotar o Shema com a mais ampla, com a maior amplitude possível. E é tarefa do povo de Deus. Pode não ser a minha tarefa individual, mas é tarefa do povo de Deus. Se nós quisermos assumir como cristãos evangélicos portugueses no ano de 2021 em diante. A bem dos cristãos, a bem da sociedade e a bem da nação. E viver o Shema com a maior amplitude, cruzando todos estes campos da vida humana. É uma boa aplicação do Shema? É uma boa aplicação do Deuteronômio 6? É uma proposta que faço. É específica. Não vou tocar em muitos outros, mas é uma específica. Temos que começar com os bebés, se possível antes do nascimento, cuidando dos pais para a vinda dos seus filhinhos, com rigor, com qualidade, que eu nem tenho tempo de expandir, porque tenho muito para vos dizer sobre a matéria de educação mental, educação de princípios, educação de valores, educação da inteligência e gestão emocional. Está tudo dentro do Shema. E o melhor é fazer aos pequenitos e vê-los crescer para a glória de Deus. Com os princípios da fé e não relegar a fé só para o domingo, que não existe isto. A fé é para todos os dias, é para todos os minutos e segundos da nossa existência. Por isso relembro mais uma vez o que está no texto também. Guarda-te para que não esqueças Yahweh. Este é o problema do materialismo e do secularismo. Enriqueci, não preciso de Deus. É uma tragédia para a própria cultura ocidental. Que digam os nossos irmãos norte-americanos. Hoje, aqui e agora. O ocidentalismo não é o mesmo que o cristianismo. A fé tem de ser passada. Os valores têm que ser readquiridos pelas novas gerações. Não há outro caminho. É um autêntico aviso para a nossa jornada individual e coletiva. Aqui eu quero terminar, meus irmãos. Não quis dar uma lição de nada. Quis dizer-vos que o Shema, com esta amplitude, pode e deve ser aplicada individualmente. E eu desafio, eu oro, eu peço-vos que como comunidade tão bem situada, não precisam de muitos mais, para serem instrumentos significativos para a formação de vidas. Que Deus vos abençoe.